após a crise de 2008, voltou com toda a força em Portugal, não só em Portugal, em toda a Europa e provavelmente no mundo, por esse mundo afora, né? Com o aumento dos déficits fiscais registrados nos países, no caso de Portugal, a tentativa de passar uma propaganda de que esse aumento do déficit fiscal era devido aos gastos com os trabalhadores. E não nos convenceu na altura e resolvemos ir atrás, tentar descobrir o que se passava de fato. Havia várias formas de abordar o assunto e uma forma que nos pareceu ao menos mais dialogante foi utilizar uma metodologia que teria sido feita nos Estados Unidos e depois estendida para vários países da OCDE por um economista norte-americano de origem paquistanesa chamado Anwar Shaikh, que é professor em Nova York. E a metodologia era bastante simples. Tomemos atenção, utilizamos essa metodologia porque, posto que eles põem o problema nesse sentido, gastamos demais com os programas sociais, né? Havia uma coisa a fazer, que então vamos lá ver quanto que os trabalhadores pagam para o Estado e quanto que esses trabalhadores recebem do Estado, que a gente chamou de salário social líquido, a diferença entre o que se paga para o Estado e o que recebe do Estado. E nós fizemos, contabilizamos quanto os trabalhadores pagavam em forma de impostos diretos, IRS, no caso, né, no caso de Portugal, impostos indiretos e segurança social, que eu não sei como é aqui no Brasil, mas em Portugal está bem separado, não é uma contribuição, não é um imposto. E assumimos que isso é tudo que os trabalhadores recebem, pagam para o Estado. E depois nós fomos procurar quanto é que ele recebe através de um tipo de contabilidade chamado COFOG, que são as funções sociais do Estado. Certamente isso é uma metodologia feita pela ONU, se conhece em todo o mundo, sobretudo por aí. Depois tivemos que fazer uma análise mais fina, utilizando várias outras contabilidades, mas por ali vimos poderíamos ver quanto é que se gasta saúde, educação, habitação, transporte, segurança social, né? E fizemos essa contabilidade. Bom, há um problema, eu quero vos mostrar o resultado só. Ora, o problema é o seguinte, é que há muitos pontos escuros para conseguir fazer essa contabilidade. Entretanto, isso não é um problema novo para a ciência. No meu caso, por exemplo, como veio minha investigação cotidiana feita relacionada com física de partículas, nós estamos permanentemente com esse problema, que temos uma quantidade enorme de informação, queremos extrair alguma informação útil e que essa informação seja credível. Quem paga o Estado? Quem paga esse PDF? Qual foi a metodologia? A gente utilizou alguma coisa que a gente chama de um método bastante conservador, ou seja, a nossa tese inicial é que os trabalhadores pagam o suficiente. Portanto, sempre que nós tivermos dúvida, nós aceitamos aquela que vai contra a nossa tese. De maneira que o resultado final, né, não pode ser pior do que aquilo, só pode melhorar. Tá certo? Essa foi a metodologia. Pular à frente, aqui. Bom, chegamos àquele gráfico que vocês podem, eu passo a nos explicar agora. Em azul, em vermelho, está o déficit do Estado
Estado português, em vermelho, que de 95 a 2010 tem sido sempre negativo. Em azul está esse salário social líquido. Como vocês podem perceber, até o ano de 2002 ele foi positivo. De 2002 até 2008 ele foi ligeiramente negativo, ou seja, ainda que negativo, você não pode explicar o déficit público por aquele pequeno déficit, correto? Houve dois períodos excepcionais que seriam 2009 e 2010. Mas atenção, que eu vos disse lá no início que isso é uma contabilidade conservadora. O que eu quero dizer com isso, para ser muito claro? Nós assumimos que tudo, por exemplo, e eu tenho uma série de exemplos que eu posso vos dar, mas esse é bastante claro. Nós assumimos que tudo que os trabalhadores pagam, por exemplo, para a segurança social, retornaria para os trabalhadores, certo? Nós assumimos isso, mas isso está longe de ser verdade. Por exemplo, a segurança social portuguesa gastou, por exemplo, naquele ano de 2009, para dar um exemplo, 2010 a mesma coisa, no primeiro ano, cerca de 2.500 bilhões de euros no que eles chamam de política ativa de emprego. O que é política ativa de emprego? Ou seja, fica isso claro, utilizou o dinheiro dos trabalhadores naquilo que se chama política ativa de emprego. O que é a política ativa de emprego? Por exemplo, quando uma empresa emprega um trabalhador que teve desempregado, há várias categorias, vários meses, ou novo e para ir afora, o Estado usa o dinheiro dos trabalhadores para pagar ou parte, ou inclusive por algum tempo, integralmente o salário daqueles trabalhadores. Ora, sem entrar em discussão se deve ou não se deve fazer isso, uma coisa tem que ficar clara para todos nós: isso é um subsídio à empresa, não é um subsídio ao trabalhador. Portanto, isso não deveria ter sido incluído, e nós incluímos, daí aqueles pequenos déficits, e isso não deveria ter sido incluído, por exemplo, como o salário líquido não deveria ter sido incluído como o salário dos trabalhadores, e sim com contributo às empresas, certo? E como isso, há imensos outros exemplos. Só para acabar, eu queria vos mostrar dois outros gráficos bastante interessantes, em que a gente pode perceber de alguma maneira o que se passou nesses anos em que começou a haver déficit sucessivo, ou começou a haver aqueles pequenos déficits. Eu tenho que ir um pouco ali perto, porque é um bocado difícil perceber isso. Isso são os gastos na saúde. A linha azul, você tem nos gastos da saúde, na contabilidade pública, você tem aqueles custos com a produção estatal e custo com a produção mercantil. Ora, essa linha azul claro, é o custo da produção mercantil, que manteve mais ou menos estável até 2002, e a partir de 2002 fez esse movimento. Por outro lado, naturalmente, né, os custos da produção estatal, que está em verde, manteve mais ou menos constante e foi caindo por aí afora. Bom, está aqui o segredo, parte do segredo desse déficit, que é utilizar o Estado utilizar a política fiscal como uma correia de transmissão de recurso público em recurso privado. Foi isso que passou-se sucessivamente em Portugal, sobretudo a partir de 2002. Isso está mais claro aqui, que vocês podem ver os gastos. Voltando um pouco atrás, inclusive é uma coisa que é interessante mesmo do ponto de vista da produção, que aqui nós fizemos uma diferença entre o custo total e o custo final. A diferença é o
custo final no caso da saúde, é aquilo que se gastou efetivamente na saúde. Ora, naturalmente, há uma série de outros gastos, custos administrativos para ir afora, o que dá o custo total. O interessante é que nos venderam durante todo esse período que essa empresarização do Estado levaria ao crescimento da produtividade desse mesmo Estado. Bom, fosse isso verdade, uma coisa que nós deveríamos observar era um encolhimento entre a diferença entre o custo total e o custo final, ou seja, ser mais produtivo implica que o que você está a gastar efetivamente está aí para a saúde. Bom, o problema é que não é isso que nós observamos. Observamos que essa diferença nesse período aumentou em cerca, no caso da saúde, 0,5% do produto interno bruto português. Do ponto de vista empresarial, como no havia vendido, isso que eles chamam dessa aumento da produtividade não se observou. Esse gráfico é a repetição daquele, vocês observam, isso está em percentagem, gasto da saúde em percentagem do PIB, só vai até 2010. Certamente, se nós tivéssemos incluído até 2014, após a intervenção, os planos de ajuste da Troika, isso teria caído um bocado, não tanto porque nesse caso, desse gráfico, como é percentagem do PIB, o PIB também caiu por aí abaixo, mas vocês observam essa coisa, aqui os gastos com a produção estatal e com a produção mercantil. Naturalmente, foi a empresarização dos hospitais, há um renascer da saúde privada em Portugal. Saúde privada essa que só existe à custa de dinheiro público. Sem dinheiro público não tem condição de existir. Tentativa também, uma mesma tentativa tem sido feita no que se diz respeito à educação, com alguma dificuldade. Vamos lá ver. Acho que fico por aqui, né? Já? Sim.